Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Então vamos lá para a nossa aula, né, de polissemia, que vai abranger os conceitos de polissemia, os exemplos e também uma pequena abordagem sobre a ambiguidade. Então, meus caros alunos, estamos tratando aqui sobre a semântica. Quando a gente fala em significado das palavras, nós estamos falando, né, trabalhando o corpo da gramática, que é a semântica. Então, na aula de hoje, vocês irão entender o que é a semântica, o conceito de polissemia e ambiguidade, né? Mas vamos adentrar um pouco mais sobre polissemia e identificar a diferença entre polissemia e ambiguidade, certo? Então, para adentrarmos sobre o conceito de polissemia, né, temos que primeiro estudar, saber o conceito de semântica, e é esse contexto que abrange esse estudo da polissemia. Então, a semântica, ela estuda a significação e interpretação de uma palavra, frase, expressão dentro da língua portuguesa. Então, quando a gente fala sobre a semântica, nós estamos tratando do significado das palavras, né, das frases, das orações. Qual que é o significado e a interpretação que nós damos para essas palavras em diferentes contextos, certo? Então é aqui, nessa estudo da semântica, que eu falo para vocês sobre a manga da blusa, certo? Ou sobre a manga fruta. Então são coisas escritas da mesma forma, mas que elas possuem um significado diferente. Elas possuem um amplo significado. Então, quando nós estudamos, né, estamos estudando a semântica da língua portuguesa, nós estamos estudando a significação, certo? E as diferentes interpretações, né, que podemos ter de acordo com cada palavra, de acordo com cada expressão que é colocada dentro da língua portuguesa. E quando estudamos a semântica, estudamos os aspectos dentro dela, como por exemplo, o sinônimo e o antônimos, né? Homônimos e parônimos, polissemia e ambiguidade, mas que, como eu já falei, iremos adentrar um pouco mais sobre polissemia, certo? Então, o que é polissemia? É poli, vejamos aqui, ó, que esse termo poli significa vários. Então, poli é aquilo que tem muito, certo? Então, a palavra polissemia, ela vem do grego polissemos. Então, a polissemia é a propriedade que a mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que ela aparece. Ou seja, são palavras e expressões com vários sentidos, certo? E é isso que vai aí depender do contexto que ela vai ser inserida. Então, são palavras que têm vários sentidos dependendo do contexto que ela vai ser colocada, que ela vai ser inserida. Então, é uma mesma palavra que consegue ter vários significados, certo? Ela tem uma carga semântica múltipla, ou seja, vários significados. Mas cada significado vai depender aí do contexto que ela vai ser colocada, dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro dos seus significados, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu digo cabo, né, eu posso me referir ao cabo da vassoura, certo? Ou eu posso me referir ao cabo, né, de uma patente ali, de um cargo militar, certo? Quando eu vou me referir a banco, eu posso me referir a um banco, assento, onde eu vou me sentar. Posso me referir também ao banco, uma instituição federativa, certo? Manga, manga, eu posso me referir à manga da camisa, posso me referir à manga fruta. Então, é a mesma palavra, mas com significados múltiplos, certo? Então, isso é a polissemia. Ela tem a mesma propriedade, a mesma palavra, mas com diversos significados. Então, vejamos aqui alguns exemplos de polissemia. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. O cabo da vassoura quebrou durante a surra.
Ele deu cabo de todo o dinheiro. Leandro atualmente é cabo do Exército Brasileiro. Então vejamos aqui que temos esses 3 exemplos, né, dentro desse primeiro exemplo que eu coloquei sobre cabo, certo? Então a palavra cabo, ela tem esse sentido, né, essa palavra polissêmica, né, uma vez que ela possui vários significados em diferentes frases, certo? Em diferentes contextos que ela foi inserida. Então vejamos aqui no primeiro exemplo, quando ele diz: "O cabo da vassoura quebrou durante a surra", certo? Então vai se referir aí ao cabo da vassoura, né, cabo da vassoura, ele já está, inserido aí em um contexto de vassoura, né. Então vejamos aqui o segundo exemplo, ele deu cabo de todo o dinheiro. Nesse contexto aqui, ele quis dizer que ele quis se livrar, né, ele se livrou de algo que incomodava, ou conseguiu se livrar. Ele deu cabo, ele deu jeito de todo o dinheiro. Então o sentido da palavra cabo aqui é mais nessa interpretação, ele deu cabo, ele deu jeito, né, ele deu jeito aí de todo o dinheiro. Leandro atualmente é cabo do Exército Brasileiro, certo? Então, quando ele coloca aí esse cabo nessa terceira frase, ele está colocando aí como patente, né, como um posto militar. Então, vejamos que a palavra cabo, ela é escrita da mesma forma, mas com significados diferentes, com uma carga semântica múltipla, né? Diversos significados. Vejamos aqui agora o segundo exemplo. Passou horas esperando na fila do banco para pagar as contas do mês. Ela sentou em um banco da praça para dirigir a recente notícia. Como meu irmão não trabalha, eu banco as despesas. Então, aqui nesse segundo exemplo, dependendo do contexto que a palavra aí ela vai ser inserida, no caso a palavra banco, ela pode ter diversos significados, né? Então, por exemplo, aqui, quando ele refere-se a banco, né, tá aí se referindo a uma instituição financeira, né? Fila do banco para pagar as contas do mês. Lá no segundo exemplo aqui, quando ele fala em sentou em um banco, né, está falando de um assento, ele foi lá e sentou no banco da praça. Está falando no sentido de ir sentar, certo? E temos o terceiro exemplo aqui, né, como o meu irmão não trabalha, eu banco as despesas. Ele está se referindo aqui a arcar com essas despesas, a pagar. Então aqui acontece a mesma forma, certo? É uma polissemia porque há uma mesma palavra nos diferentes contextos, nas diferentes frases, só que em contextos diferentes, né, com significados diferentes. E isso acontece também no terceiro exemplo, quando ele fala: "A manga está verde". E no segundo: "A manga da minha camisa é muito curta". Então vejamos aqui que é a mesma grafia, manga manga, mas vejamos que o contexto em que ela está sendo inserida é totalmente diferente, certo? Se refere à manga fruta e no segundo aqui está se referindo à manga da camisa. Então é isso é a polissemia, certo? É esse significado, é uma mesma palavra, só que com vários significados, certo? Com uma carga semântica múltipla. Então, para frisar melhor, quando eu falo, né, que tenho a polissemia, né, eu tenho vários significados, né, para uma mesma palavra. Só que vai depender do contexto que ela vai ser inserida, certo? Por isso que ela não é a mesma coisa que a ambiguidade, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho. Porque a polissemia, ela é correta, certo? Eu falo banco, eu vou ao banco, irei sentar ao banco, certo? Está correto dentro da língua portuguesa. E é a mesma coisa, né? Ela dá vários sentidos aí. Isso é aceito dentro dessa língua portuguesa. Já a ambiguidade, né, devemos ter um pouco de atenção a isso para não confundirmos com polissemia e ambiguidade, certo? Porque a ambiguidade, quando falamos em bi, estamos falando em dois.
certo? Então, a ambiguidade é quando um trecho ou expressão apresenta mais de um entendimento possível, gerando problemas no entendimento da sentença. Então, o que que eu devo entender da ambiguidade? A ambiguidade, ela é um erro, certo? É uma expressão, uma oração mal construída que levou a pessoa a ter, né, a não entender o que que quis dizer naquele momento, certo? Levando a pessoa aí a ter um duplo sentido na frase, a ficar sem entender. Fica, ou ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. Você fica sem entender, até gerar um sentido cômico, né, dentro dessas frases. Então, por exemplo, quando ele diz: "Eu avisei ao aluno que estava doente". Quem que estava doente? O aluno? Eu estava doente? A pessoa fica sem entender essa frase, né. Eu avisei ao aluno que estava doente, mas quem, né? Eu que estou doente ou o aluno que estava doente? Então vejamos aí essa ambiguidade, né, dentro da frase. A pessoa não consegue compreender o que que essa frase está querendo dizer, né. Tá tendo aí um duplo sentido na frase. Vejamos aqui a segunda frase: "Eu peguei o ônibus correndo". Eu peguei o ônibus correndo. Quem que estava correndo? Era eu que estava correndo atrás do ônibus? Ou era o ônibus que estava correndo quando eu peguei? Então vejamos aí que essa frase também ela é ambígua, certo? Você não consegue ter ali um entendimento possível, né, dentro dessa sentença. Ela vai gerar aí um mal entendimento, uma mal colocação nessa frase. Então, nessas orações, o meu referente, ele não fica claro, né? Ele não fica claro, ele é ambíguo, ele se torna ambíguo e é considerado incorreto dentro da língua portuguesa. Então, muito cuidado quando você for, diferenciar, a polissemia da ambiguidade, pois a polissemia é aquele contexto, aquela palavra, né, que tem a mesma escrita, mas que possui, né, diferentes significados. Isso é correto na língua portuguesa. Já a ambiguidade não, ela é considerada como um vício de linguagem, certo? E torna aí um mal entendimento, uma escrita errada, né, tornando aí um mal entendimento possível dentro dessas orações na língua portuguesa. Então, cuidado para quando for fazer essa diferenciação, certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.